Vamos lá com o Caetano Scanavino aqui no Giro das 11. Caetano, seja bem-vindo. Tomara que o teu sinal esteja bom aqui. Eu vi uma leve paralisação, mas acho que não vai reincidir aqui. Queria primeiro te agradecer mais uma vez. Você está usando a camisa aí Amazônia. O que está escrito na tua camisa? Isso. Esse é um filme que a gente está divulgando. Bom, meu bom dia a todos, todas e todos. Sempre um prazer estar de volta aqui. Agradecer, Conde, também pela atenção de você estar sempre colocando a Amazônia na agenda, na pauta aqui dos programas. É importante, né? A gente poder trazer um pouco essa realidade norte e sul, nacionalizar a Amazônia e nacionalizar o mundo, né? Mas, então, esse aqui é uma camisa aqui do Amazônia Nova Minamata. Esse é um filme do Jorge Bodani. Eu estou em São Paulo justamente porque estamos vindo de um evento de lançamento do filme, seguido de debate. É um filme forte, que ele trata exatamente da questão dos garimpos ilegais no Tapajós, o mercúrio, a alta exposição do mercúrio pelas populações indígenas, Munduruku lá, entendendo o problema do garimpo também como um problema de saúde pública. E em breve o filme vai ser lançado nos cinemas, mas de antemão aqui para quem está ouvindo vai ficar sabendo aí. Hoje é uma pré-estreia? Não, a gente fez na sexta-feira no Rio de Janeiro, e seguida de um debate também com a Alessandra Munduruku, a Maria Leusa Munduruku, que são lideranças indígenas da região do Médio e do Alto Tapajós, onde você tem em volta aí uma grande incidência de garimpos ilegais. Trouxemos também para o evento os pesquisadores da Fiocruz, que fizeram um estudo lá em relação às exposições, e infelizmente os resultados não são bons, né? A gente viu que 6 cada 10 indígenas Munduruku estão com níveis de mercúrio acima do tolerável pela Organização Mundial de Saúde. Nas áreas logo nos garimpos, 9 a cada 10 indígenas. Enfim, além da seca do Amazonas, do desmatamento, e não é também uma notícia boa. Eu espero num programa vir aqui para passar notícias boas, mas claro, infelizmente não é o caso hoje. Aliás, temos notícias boas, quer dizer, o desmatamento na Amazônia ele reduziu com a chegada do novo governo, reduziu muito, não sei, acho que com você mesmo que eu estava conversando isso ontem, né, na pré-conversa que a gente teve para a tua chegada aqui. Olha, eu quero aproveitar demais a tua presença. Para quem não conhece o Caetano Scanavino, ele é empreendedor social com mais de 30 anos na atuação da Amazônia, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, membro da coordenação do Observatório do Clima. O Caetano é uma referência nesse trabalho no Brasil. Recentemente você teve com o Lula aí, o Lula foi para o Tapajós, mergulhou no Tapajós, né? Tem aquela foto bonita do Lula ali, foi tirada pelo Stuquinha. Então, eu trabalho aqui, referência para o Brasil inteiro. Quantos barcos hospitais que existem ao longo do Tapajós hoje? Inclusive ao longo de toda a bacia amazônica. Toda a Amazônia e Pantanal, que é a área de abrangência dessa política pública, que foi cada baseada da experiência nossa no Tapajós com o barco Hospital Abaré. E aí, a partir dele, hoje existem mais de 100 embarcações, mais ou menos 110 embarcações. A gente está, inclusive, agora numa parceria com o Ministério da Saúde, apoiando ali um diagnóstico. A ideia é começar um levantamento para saber a situação desses barcos também, porque, infelizmente, o último governo não deu a atenção devida a essas operações, e a gente vê aí uma grande parte dessas embarcações demandando aí atenção, manutenção, reparos, e é uma questão fundamental, principalmente para a população ribeirinhas, né? Projeto fantástico desse Saúde e Alegria, né? 110 embarcações, hospital, com vários outros instrumentos ali, inclusive internet, né, para levar para a população ali ribeirinha. É um projeto magnífico. Caetano Scanavino, o que está acontecendo com a região norte? Eu estou ficando muito preocupado. Nós temos aí praticamente 2 El Ninhos simultâneos, né? O Pacífico tradicional, que nem chegou no seu pico ainda,
e o aquecimento das águas também do Atlântico, que faz com que essa região toda do norte do Brasil, nordeste também, fique não haja precipitação mais. Conta um pouco para a gente da sua experiência e do que pode estar por acontecer aí, da preocupação também que você tem junto com as autoridades brasileiras. A gente viu aquela mortandade de golfinhos, né, dos botos cor-de-rosa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, é uma situação que, de uma certa maneira, não nos surpreende, porque não é de agora que a gente vem alertando para a questão das mudanças climáticas, e algo que até então, pelos extremos, seja uma grande cheia, seja uma grande seca, isso sempre aconteceu na Amazônia, mas não na frequência dos últimos anos. Aquela coisa, uma grande cheia a cada 20, 30 anos, uma grande seca a cada 30, 40 anos. E agora, praticamente, a gente já vê secas e cheias acima da média, um ano sim, um ano não, e fenômenos bastante extremos ali a cada 5, 6, 7 anos. Então, infelizmente, esse ano teve aí, vamos dizer assim, como os cientistas dizem, uma tempestade perfeita. Eu não sou um especialista, mas pelo que eu acompanho e converso, juntou, como você bem colocou, o El Niño, a alta temperatura dos oceanos, o que as precipitações acabam sendo mais intensas nas regiões dos oceanos, o que torna também essa região do bioma amazônico uma região mais seca do que o normal. Então, essa época do segundo semestre é normal, o rio secar, as praias saem, e lá para o fim do ano voltar a chuva e o rio subir, a Amazônia ou está descendo ou está subindo, né? Mas nessa situação aguda, tudo indica que a gente está se aproximando, pode chegar até a superar a maior seca de 2010, uma vez que os níveis do rio hoje estão equivalentes na data de hoje ao que estava em 2010. Isso traz uma série de problemas, uma série de dificuldades. A gente vê aí essa mortandade de peixes, a turvada da água. Você mesmo citou aí o Lago Tefé, onde foram identificados 110 botos cor-de-rosa, tucuxi, mortos, né? Eu conversei com o pessoal lá e infelizmente, eles estão procurando algum boto vivo e até então não acharam nenhum boto vivo. Então, é uma situação muito triste. É cedo para poder cravar, né, a razão disso, mas eles estão lá estudando e a suspeita maior é em função da alta temperatura da água. O lago mesmo está a 39, 40 graus, e com essa alta temperatura da água, cria-se uma série de processos ali, de reações químicas, por exemplo, que fogem da normalidade do habitat dos peixes, dos botos ali na região. Agora, além dessa questão hiper delicada dos animais, dos peixes, o ser humano que está ali também sofre muito, né? As pessoas que moram em as casas flutuantes ali dos afluentes, do Tapajós e de outros rios ali, as casas encalharam, né? E eles não têm mais, até para conseguir água está sendo difícil. As imagens que eu vejo pela TV, a cobertura que está sendo feita ali dessa seca histórica, tem me assustado muito. E aí eu te pergunto o seguinte, assustado no sentido de que parece que a coisa vai ainda piorar um pouco mais, porque não chegou na época ainda que essa seca digamos, mais comum ali naquela região. Confere isso. E eu queria te perguntar o seguinte, o desmatamento que foi promovido pelo governo anterior ali, com Bolsonaro, ele seria também um dos fatores para agravar essa seca, que tem, evidentemente, por tudo que nós estamos vendo aqui, lendo, a ver com a questão climática, especificamente, né, aquecimento dos oceanos e tudo mais. Caetano.
Então, essa questão, ela aflige, né, tanto a fauna, a flora e muito a qualidade de vida do povo da floresta ali, do povo ribeirinho. Então, o que a gente vê hoje é uma dificuldade crescente em relação à segurança alimentar. Então, a partir do momento, você pega, por exemplo, no Lago da Piranha, no município de Manacapuru, teve uma mortandade imensa de peixes, né? Uma população ribeirinha que depende daquilo para poder se alimentar e também para a questão da renda dos pescadores. E ao ter ali a alimentação comprometida, acaba também tendo a questão da água de consumo comprometida, uma vez que toda aquela putrefação dos peixes acaba inviabilizando aquela própria água, inclusive para banho, né? E vira também um problema de contaminação, de ocorrências de doenças de veiculação hídrica e um problema de saúde pública, né? Então, a gente sempre vê ali que as vítimas desses problemas ambientais acabam sendo, primeiro, aquelas populações que estão ali dentro da floresta, tentando manter ela em pé, e, ao mesmo tempo, ao manter ela em pé, acabam contribuindo para manter a Amazônia em pé, e, ao manter a Amazônia em pé, contribui para manter o Brasil em pé, e, ao manter o Brasil em pé, contribui para manter o planeta em pé. Em vez de medidas de bem viver, de saúde, energia, saneamento, essa coisa toda, o que eles recebem em troca é bala, mercúrio e doença de fora, né? Então, acabam sendo as primeiras vítimas ali dessa situação, extremos climáticos, que eu volto a falar, extremos climáticos sempre aconteceram, mas na frequência dos últimos anos, jamais, né? E aí a gente já sabe que essas mudanças climáticas é causada por uma série de fatores, queima de combustíveis fósseis, desmatamento. Então, é uma vergonha, por exemplo, metade das emissões brasileiras serem decorrentes do desmatamento, principalmente do desmatamento da Amazônia, de 90%. É desmatamento ilegal. Então, a contribuição made in Brasil para o aquecimento global não está nem indo ali. Aquela desculpa chinesa de que precisa emitir para gerar emprego, para alimentar o chinês. A nossa desculpa de contribuição para o aquecimento global está vindo do crime, está vindo de organizações criminosas que estão colocando fogo na floresta. E, obviamente, nos últimos 4 anos, a gente viu essa situação escancarar sob o governo Bolsonaro, ao sucatear, né, todos os órgãos competentes, responsáveis pelos serviços de comando, controle, fiscalização. A gente viu aí, nesses 4 anos, a cada ano, recordes e recordes de desmatamento, os maiores nos últimos 15 anos, por exemplo, em que a Amazônia teve um grande auge ali naquele período de 2003, 2004, 2005, que era justamente também decorrente da invasão da soja do bioma vinda do Mato Grosso. Então, não dá para eximir de responsabilidade, né, os governos coniventes ali com as ilegalidades, com o desmatamento e a degradação ambiental. E isso quer dizer que, ao culpar, né, a situação do desmatamento no Brasil, o mundo também não tem a sua responsabilidade, óbvio que tem, a gente sabe que os países que mais emitem carbono são os países mais ricos, Estados Unidos, China, enfim. Mas isso não quer dizer que, porque eles estão fazendo isso, então a gente vai fazer também, e vamos, que nem no Titanic, esperar o navio afundar, e aí todo mundo vai para baixo. Caetano Scanavino aqui no Giro das 11. Deixa eu ir para o bate-papo. O pessoal está comentando aqui. O pessoal está comovido, evidentemente, aqui perplexo com o assassinato, a execução dos 3 médicos do Rio de Janeiro, Caetano. Alguns comentários vão ser nessa direção. Eurico de Arruda Neto: assassinato político de um irmão fora da política não faz muito sentido, ainda mais em outro estado. O alvo seria outro. A caroço nesse angu? Pois é, estamos todos aqui querendo respostas. Almeri Espíndola de Souza: pessoal,
Estão dizendo aqui que a morte dos médicos tinha como alvo o irmão de Sâmia. Comentem, por favor. Júnior Lage, Conde, bloqueia. Está pedindo para bloquear o pessoal bolsonarista aqui. Não sei se vou conseguir, porque a gente tem aqui que ter atenção a tantas coisas. Mário Antônio Soares de Souza Soares. Bom dia, Conde Atushi. Quando a imprensa leva desinformação à população, não deveria ser punida, já que recebe tanto dinheiro público? Cariacica, Espírito Santo. Eu queria ouvir de você, você falou em notícias boas, notícias ruins, mas o Brasil tomou uma liderança global agora com relação ao meio ambiente muito significativa. O discurso do presidente Lula na ONU foi muito nesse sentido. Eu queria que você comentasse um pouco desse novo momento do Brasil e o papel da Marina Silva, que eu creio que seja sua amiga, né? Você tenha trabalhado junto com ela em outros momentos, até aqui no Ministério do Meio Ambiente. Fala para a gente. Então, eu acho que a gente tem ali uma... Não adianta a gente ficar só lamentando o problema Amazônia, a gente tem que botar a mão na massa, não podemos perder a esperança, né? Eu vou perder metade aí do público falando que eu sou corintiano, e aí corintiano, a esperança é a última que morre. Mas, assim, a gente tem que estar sempre pensando na frente, com saúde, com alegria, enfim, senão não tem por que acordar no dia seguinte e continuar essa batalha. Então, apesar de tudo que está acontecendo, eu sigo otimista. A gente saiu de um governo catastrófico, né, para um outro governo, e o Bolsonaro ele conseguiu juntar todos, né, colocar todos de mão dada, inclusive, novamente, juntar a Marina e o Lula. E eu acho que esse governo ele tem hoje uma pegada, né, e um compromisso com a questão climática, com a questão socioambiental, até mais forte do que no primeiro mandato, em 2003. A função também da situação em 20 anos que piorou, né? Em vez do planeta começar a admitir ali, nossos tomadores de decisão medidas para mitigar, para reduzir a mudança, a gente segue aumentando as emissões ano a ano. E um país como o Brasil, que detém a maior biodiversidade do mundo, é o maior detentor de biomas de florestas tropicais, como, por exemplo, a parcela do território da Amazônia, tem milhares de quilômetros de costa, enfim, é um país muito rico, muito agraciado e premiado com ativos naturais, passa a ter uma responsabilidade maior também nisso. E no caso agora, a gente está falando aí de 2 anos para decidir o século, do ponto de vista climático, até a COP30, que, se correr bem, deve acontecer na Amazônia, em Belém, em novembro de 2025, mas não seria a COP decisiva porque é na Amazônia, né? As COP são COPs, tem uma agenda global. Ser na Amazônia é uma cereja no bolo, até interessante, mas é porque são 10 anos do Acordo de Paris, que definiu um balanço a cada 5 anos para definir ali se a gente está fazendo, se não está, o que precisa fazer. Não foi possível fazer em 2020, até em função da pandemia. Então, em 2025, a gente deve fazer uma avaliação profunda do que avançou, do que não avançou em relação ao acordo pactuado em 2015 em Paris. Então, é lá que a gente vai definir se a gente quer chegar em 2030 falando de 1 a 2 graus ou de 2 a 3 graus. E essa mudançazinha de centímetros, de graus, ela, além de, para o economista, né, impactar questões de trilhões de dólares de perdas econômicas, a gente volta ao começo da conversa, que são as perdas humanas e, principalmente, acaba atingindo, em primeiro lugar, as populações mais vulneráveis e as menos culpadas, vamos dizer assim, pelas pegadas de carbono. Então, se você pegar um cidadão na África, ele contribuiu 12 vezes menos do que um cidadão nos Estados Unidos, e ele está diante ali, é vítima e está diante de uma situação de vulnerabilidade 4, 5 vezes maior, com ciclones, a própria falta de estrutura do país para poder lidar com isso,
ou populações, como eu já repeti aqui, povos da floresta da Amazônia, que estão lá tentando ter a floresta em pé, em troca, estão com uma seca tremenda, com seus peixes morrendo, os botos mortos, enfim, sem condição de ter água para beber, nem peixe para comer. Então, são situações que eu acho que o Brasil agora, né, na oportunidade que se abre a partir do ano que vem, a gente ter o governo Lula presidindo o G20, 2024, no Rio de Janeiro, e em 2025, presidindo a COP30 em Belém, eu acho que é uma oportunidade para a gente deixar de ser vira-lata, sempre sendo pautado, e é uma oportunidade para a gente poder pautar, né? E quem sabe o Lula pode liderar ali um movimento por uma governança global do clima mais justa. Já se depender dos países do norte, o que a gente está vendo é um planeta cada vez mais quente, e a discussão que está tendo lá, misto que vai soltar, estourar na Ucrânia ou na Rússia, etc, etc. E a situação hoje que o planeta deveria parar é discutir a urgência climática. Olha, gente, só para avisar vocês aqui, eu acabei de receber imagens da execução ali dos 3 médicos no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou passar para vocês. Vou ainda aqui, a gente ainda conversa um pouco sobre a questão ambiental. E dizer também que uma das coisas mais interessantes que eu achei naquela cúpula amazônica, né, que foi feita recentemente, é que o Brasil criou um grupo agora, de fato, dos países amazônicos, né, porque o Lula destacou o seguinte, quer dizer, não adianta você cuidar da Amazônia, ter uma política ambiental para a Amazônia, porque a Amazônia são vários países, quer dizer, teria de ser uma ação coordenada entre todos esses países. Eu acho que isso começa a acontecer, ainda que seja um longo caminho pela frente. Eu queria voltar à seca no norte, Caetano, e perguntar para você qual deveria ser a preocupação principal das autoridades nesse momento, se essa seca vier a piorar, como alguns pesquisadores estão apontando, isso pode se estender até 2024, um pouco mais até. Quais seriam as ações principais, na sua opinião, das autoridades brasileiras? Porque muita gente vai precisar, enfim, vai ter de haver uma espécie de envio de mantimentos, enfim, as pessoas vão passar por privações ali naquelas regiões e vai ser uma coisa até, acho que, muito dramática, né? O que você poderia dizer? Exato. É isso aí, exatamente. Eu acho que, claro, a gente está falando que no médio prazo são medidas de desmatamento zero, etc, etc. Agora, no curto prazo, para ontem, a gente precisa se mobilizar, principalmente para a questão da oferta de água de consumo para essas populações que acabam ficando ali isoladas, a questão da segurança alimentar. Então, vai precisar mesmo de cesta básica, é um ativo, mas a gente está falando de uma urgência, de uma emergência, né? E está atento em relação às vias de acesso, que essa população possa se deslocar ou mesmo poder chegar a esses mantimentos. Porque todo o transporte ali é feito, é fluvial, né? É fluvial. E está numa situação agora que em determinados locais nem lancha, nem voador consegue chegar. Então, a gente, por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando com você, eu acabo de receber, não sei se dá tempo aqui, um áudio lá do Tapajós, né, sobre um fogo dentro da reserva do Tapajós, Arapiuns, em que eles estão pedindo apoio para deslocamento, para poder chegar lá, os badistas, os bombeiros, para apagar o incêndio, para piorar ainda a situação. Em função da seca, o acesso a esse local que está tomando se torna ainda mais difícil. Barcos, por exemplo, tipo aqueles barcos baleeiras, né? A gente está cedendo o barco do Sal de Alegria agora para o Bibiu para poder dar apoio a isso. Estamos apoiando os brigadistas para estarem lá no combate a esse incêndio. Mas o barco, para você poder levar mais coisa, antivento e mais gente, ele não alcança essa área em função da seca do rio. Então, você tem uma situação de seca, né, que aumenta também a incidência
dos incêndios florestais, e lá na Amazônia, né, incêndio ou é má fé, que alguém botou fogo para grilar uma terra, ou é por descuido, às vezes vai queimar o seu roçado e não faz vida dele, e aquilo se estende, ou mesmo queimar um lixo ali, e às vezes perde o controle, e aquilo se estende também para a floresta. Então, assim, você tem um problema que acaba dificultando também o combate aos incêndios florestais. Então, o governo precisa estar muito atento, é importante estar reforçando ali as estruturas dos nossos órgãos, apoiadores, juiz civil, principalmente, né? E aí a gente ter aí uma mobilização de helicópteros, talvez o transporte ali mais adequado para poder chegar nessas áreas e levar os mantimentos necessários, e ter uma mobilização, né? O governo poder estar convocando prefeitos, os órgãos públicos e todas as suas instâncias, esferas, as universidades, as organizações não governamentais, os movimentos, as associações, para a gente estar somando esforços nesse momento que certamente já está muito difícil. Em algumas regiões tende a piorar. Essa região do Tapajós, o ápice da seca vai ser ainda em novembro. Na região ali do Negro, vai até meados de outubro. A gente espera que volte a chover. Ao voltar a chover, é tudo que a gente quer, porque aí se reestabelece, né, a corrente da água, enfim. Mas no caso do Tapajós, por exemplo, o ápice deve ser em novembro, e a situação já segue grave desde já. Então, é importante que o Estado se antecipe, não espere explodir o problema para aí ver o que vai fazer. Aliás, eu acho que o governo teve uma iniciativa muito importante, que foi a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma vez que o presidente Lula está impossibilitado de viajar, né? O vice-presidente Alckmin foi com toda uma delegação para ver de perto, né? É importante que tenha esse contato, que ouça ali as pessoas da região para poder produzir uma política realmente que responda, né, às necessidades, às urgências ali dessa região. Meu querido Caetano, eu quero te agradecer muito, desejar uma excelente sessão de cinema hoje para vocês todos aí, para vocês no lançamento do filme do Bodansky em São Paulo. Depois você volta aqui para conversar, a gente chama o Bodansky também, para a gente falar um pouquinho sobre esse filme. E eu quero dizer que, assim, estou à disposição sempre das tuas observações, do trabalho. Você me indicou, inclusive, pesquisadores que estão ali na região, que eu vou chamar aqui na semana que vem para a gente continuar monitorando, conversando sobre isso, porque nós precisamos cuidar, né, do Brasil, dessa região que passa por um momento muito difícil. Caetano Scanavino, muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço também. Eu sei que hoje é um dia complicado, porque pauta e jornalismo a gente não escolhe, mas essa situação no Rio de Janeiro é grave. Eu sei ali a preocupação está cobrindo de uma forma mais independente isso tudo que está acontecendo, e agradeço que, mesmo em meio a essas novas pautas que surgem, que são urgentes, você tem dado um espaço aí para a gente poder trazer um pouquinho da Amazônia, né, das coisas difíceis, dos desafios que voltam, quem sabe aí a gente faz um programa para falar de coisas boas, de carimbó, de cultura, da beleza que é a Amazônia, esse povo da floresta também, que precisa ser valorizado. Está prometido que o próximo papo que a gente tiver vai ser de coisas boas, meu querido Caetano Scanavino. Valeu. Obrigado por tudo, saúde e alegria para todos e todas.